põe no YouTube, né, para vocês terem acesso, ok? Então, vamos lá, a aula de hoje, nossos intervalo full screen, ok? Então, nossa segunda aula, né, vamos dar um start aqui. Deixa eu ver. Ainda tem gente chegando. Ok, então a aula de hoje é uma triagem aqui nos exercícios nos conteúdos de revisão, tá? Digamos assim, de uma primeira parte de revisão, mas está bem completo. Tá? Então, a página não tem aquela primeira parte da aula anterior. Eu acompanhei a aula anterior, vocês vão ver que muita coisa está igual, quem olhou o material, mas eu complementei, acho que vocês vão gostar dessa parte aqui, ok? Então, essa é a sequência do que eu estou chamando de uma parte 1 de revisão 1, tá? Esses conteúdos aqui, vocês vão ter esse material, eu vou mandar depois para vocês, tá? Eu ainda estou, gente, sem a minha mesa e o meu notebook realmente ainda está com alguns problemas, tá? Então, se acontecer alguma coisa aí, eu já peço desculpas de antemão a vocês. Eu conversei com vocês um pouco sobre isso, né, conjunto dos números reais, porque isso é importante, porque nós vamos estudar limite, derivada, integral, os conteúdos do cálculo, sobre funções de uma variável. E essa variável vai ser uma variável real. Então, nos interessa saber tudo que está à margem, todo conteúdo que pode utilizar e ajudar, né, ao entendimento de funções. Vale a pena ter essas coisas em mente, tá? E nós começamos com números reais, porque os números reais que vão produzir os domínios das funções que nos interessam, tá? E dentro dos números reais, a gente tem números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E essas duas operações dão origem a mais operações, e essas operações têm essas propriedades, tá? Eu falei com vocês que a primeira lista lá da professora Nadir, ela começa com identidades algébricas. As identidades algébricas, a gente utiliza letras para generalizar operações e operações basicamente que a gente faz com números, tá? Então, essa aqui é uma distribuição binomial, não se preocupe muito com isso agora, mas quando esse n é 2, é 3, é 4, e dependendo do sinal que aparece aqui, ou se há uma diferença entre duas potências, ou soma de duas potências, isso tem interesse para a gente, porque essas expressões que estão aqui, do 1 ao 9, elas comumente vão aparecer no cálculo, principalmente no cálculo de limite. Derivada também, algumas vezes, integral também, mas principalmente quando a gente está estudando limites, tá? Daí a professora colocou identidades algébricas como um conteúdo inicial lá para vocês. Então, essa tabela aqui de expressões algébricas ou identidades algébricas, alguns dessas identidades aparecem como, vocês veem como produtos notáveis, né? Quem já viu isso no ensino fundamental ou talvez no ensino médio, tá? Então, essa potência aqui é uma enésima potência qualquer. Se o número for 2, o pessoal chama de quadrado da soma ou quadrado da diferença, tá? Então, tem essa distribuição. Quando é 3, é cubo da soma ou da diferença, e tem essa distribuição aqui. E se você encontra algo que está nesse padrão, né, expandido, você pode sintetizar dessa forma. A mesma coisa vale para o número 2. O número 4, comumente é chamado de diferença de quadrados, né? A quadrado menos b quadrado pode ser escrito como produto de uma soma pela sua diferença. Normalmente, boa parte dos professores leem assim, tá? E, de novo, se você encontra nessa forma de produto, algum padrão nessa forma, você pode sintetizar como a quadrado menos b quadrado. Diferença de cubos,
aqui a sua expansão, diferença de potências quartas, aí de 3 em diante já não tem esse nomes assim específicos, tá? E essa diferença enésima, ela é distribuída desse modo, escrita na forma de produto, desse modo aqui, tá? E a soma de cubos também, ela aparece bastante como na lista de produtos notáveis, tá? E a gente pode escrever como um produto desse modo. E aquela expressão quadrática, né, que a gente utiliza também para definir função quadrática. Se você tem um ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números, então esse trinômio, né, é chamado assim também, ou esse polinômio de segundo grau, ele pode ser escrito nessa forma de produto, onde aqui aparece o coeficiente a, x1 e x2 são as raízes, né, da equação quadrática, tá? Então, alguns exemplos, provavelmente vocês viram coisas bem parecidas no primeiro exercício lá da apostila, tá? O exercício que eu estou falando da apostila é esse aqui, ó. Então, esse material que eu estou apresentando hoje para vocês, e vou apresentar, embora falta eu colocar algumas coisas na parte de sistema, cobre exatamente aquela apostila ali, tá? E nós vamos fazer, e eu coloquei aqui também os exercícios de lá. Alguns eu fiz como exemplo, vocês vão ver aqui, para de repente ajudar e até corrigir algumas coisas. Outros eu não fiz nenhum como exemplo, é o caso desse exercício 1 aqui, tá? Então, x quadrado menos 49, eu botei muitos exemplos aqui, eu não vou colocar todos, tá, gente, para a gente poder avançar. Licença, professor, estão pedindo para aceitar aí, lá no WhatsApp. Desculpem-me, eu esqueci de voltar e ver isso. Desculpem-me. Obrigado. Então, se você encontra essa expressão x quadrado menos 49, ela pode ser escrita desse modo, tá? E aí você deve identificar, se você não estiver acostumado, gente, eu não lembro dessas coisas, uma ideia é você ter uma tabelinha ao lado, olhar, voltar, porque é o exercício comum que a gente faz quando a gente tem uma quantidade gigante de informações que a gente quer aprender ou relembrar, né? Algumas pessoas que já têm mais contato com matemática, já vêm num fluxo de estudo de mais tempo, provavelmente já lembram ou não. Mas se você tem alguma dificuldade, a ideia é colocar uma tabela ao lado e estar sempre usando, voltando a tabela, e esse tipo de exercício vai te ajudar a cada dia melhorar mais, tá? Então, x quadrado menos 49 pode ser escrito desse modo. Então, nós temos aqui a diferença entre dois quadrados, nós podemos escrever na forma de produto essa expressão, ou esse polinômio do segundo grau, como queira, com x menos 7 vezes x mais 7, tá? Isso aqui é uma soma de cubos, porque 125 pode ser escrito como 5 ao cubo. Obviamente, aqui já está inserido, dentro de tudo que eu estou falando aqui para vocês, as propriedades de números reais já estão aqui acontecendo, tá? Mesmo que o nome não tenha sido dito, dentro de identidades algébricas, todas aquelas propriedades estão acontecendo aqui e permitem que essas identidades sejam demonstradas e a gente possa usar com segurança, tá? Então, a soma de dois cubos pode ser escrito desse modo, observe, x menos 7, se a gente esquecer aqui as potências, então x menos 7, x mais 7. T mais 5, se a gente esquecer as potências aqui, então t mais 5 vai nos dar o primeiro termo aqui dessa multiplicação. E esse restante é distribuído como o quadrado, né, de t menos 5, o segundo vezes o primeiro, digamos assim, as pessoas costumam decorar desse modo, pelo menos é assim que eu fazia, mais o quadrado do segundo termo, tá? Essa expressão aqui não é tão simples, mas ela usando as identidades anteriores, a gente vai poder escrever isso como a quarta potência de 1 mais x. Veja que se você... Isso aqui também é um produto, tá? Só que é um produto de 4 fatores, 4 termos iguais. Então, você escreve como 1 a quarta. Então, quando eu digo escrever na forma de produto, vale também a forma de potenciação, tá? Veja, no quarto exemplo aqui,
um polinômio do segundo grau, ou se você quiser uma expressão quadrática, né, também é falado assim. As raízes, eu fiz isso, obviamente, fora. Aí eu vou pedir desculpas ainda a vocês, a minha mesa não está funcionando ainda. Então, por isso que eu escrevi tanta coisa assim, porque eu não tenho como eu escrever aqui em cima do material ainda. Mas prometo resolver isso. Então, eu calculei as raízes de 3z quadrado menos 10z mais 3, né? Então, pela identidade, a última identidade que a gente viu na página anterior, isso aqui é o primeiro coeficiente, z, uma das raízes é 1, então z menos 1, uma das raízes é 1/3, z menos 1/3. Tem gente querendo acessar lá? Porque eu não vejo aqui, pessoal, eu estou no... Tá? A quadrado menos 5, aí você pode dizer assim, mas 5 não é um quadrado perfeito, ok, mas a gente pode escrever como um quadrado perfeito se colocarmos a raiz quadrada e elevarmos ao quadrado. Então, essa expressão passa a ser uma diferença entre dois quadrados. Tá? Se for possível você fazer isso, colocar a raiz no objeto e elevar ao quadrado, qualquer diferença você vai poder escrever como uma diferença de 2 quadrados. Tá? Aqui é a mesma coisa, não é diferença de 2 cubos, Heron. Ok, mas eu posso escrever esse 2 como raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E aí, vezes o x ao cubo, e a gente pode colocar tudo isso numa potência só. E o 7 não é um cubo perfeito, mas você pode escrever desse modo, raiz cúbica de 7, isso aqui é elevado ao cubo. E aí, aplicando a identidade, a gente tem esse produto aqui, ok? Então, esse restante tudo aqui também é versando sobre praticamente a mesma coisa. As 3 últimas são polinômios do segundo grau, em que eu encontrei as raízes, tá? E a gente pode escrever desse jeito. Esses exercícios aqui é o primeiro exercício da lista da professora Nadir, tá? Então, por isso que eu escrevi aqui em cima. Toda vez nesse material que eu escrevi aqui, ó, da lista de revisão, são exatamente, a não ser que eu tenha errado alguma digitação, é exatamente os exercícios que estão lá na lista, tá? Tá com esse nome em cima, frações e expoentes, e aí tem simplificar uma das expressões. Obviamente, diferença dos quadrados, você vai escrever x menos 3, x mais 3, vai encontrar as raízes aqui, provavelmente uma dessas raízes vai ser 3 ou menos 3, e vai escrever como x menos ou mais 3 e vezes algum x mais alguma coisa, tá? E você vai poder dividir os termos que forem iguais, tá? No numerador e denominador. É a forma da gente resolver... Professor, oi. Eu queria saber onde que está essa lista, porque eu não achei essa. Vocês não acharam? Então não tem problema, porque ela vai estar toda aqui, nesse material. Tá lá no AVA, não? Eu esqueci, na verdade, de mandar. Eu mandei apenas os slides, não foi? Você mandou. É tanta coisa, gente. Então, é tanto e-mail, é tanta coisa, e eu tento fazer tudo no tempo que eu tenho, mas me perdoem, tá? Mas também vocês verificaram na pasta cálculo unificado, se já não tinha? Tem uma pasta de revisão lá, sim, só que tem que rolar, tem que procurar lá. Então é isso. Mas tudo bem, eu passo os nomes ou eu mando para vocês, que eles mandam para mim também, então não tem problema, eu vou passar isso. E vai estar nesse material também. Ok? O segundo conteúdo que aparece, que tem a ver com números reais, é a racionalização de denominadores. Qual é o objetivo da racionalização de denominadores? É basicamente você eliminar raízes do denominador, tá? E ter um número sem raízes enésimas, sejam quais forem, no denominador. Tá? Não precisa ser raiz, vocês vão ver, por exemplo, lá quando a gente estiver estudando limite, que a gente pode usar esse conceito não com o nome de racionalização, mas para outros objetos matemáticos que não sejam raiz quadrada, raiz enésima, tá? Uma expressão trigonométrica, por exemplo. A gente pode usar esse conceito, entre aspas, conjugado, tá? Então, vamos lá. Por que conjugado? Porque a gente precisa do conjugado para fazer a racionalização de denominadores. Como?
Por exemplo, ó, suponha que você tenha a expressão 1 sobre raiz de A, tá? E você quer que essa raiz não desapareça do denominador. Então, você vai multiplicar e dividir essa fração pelo conjugado do denominador, já que a gente quer que desapareça a raiz do denominador, né? Então, o conjugado de uma raiz quadrada é a própria raiz quadrada. Poxa, como assim, Aaron? Porque se você multiplica uma raiz quadrada por ela mesma, isso vai dar a raiz quadrada do A quadrado. E isso é o próprio A, tá? Lembrando, gente, quando eu escrevo raiz quadrada de A, esse número A é positivo ou zero, tá? Embora seja uma letra que eu esteja usando, só faz sentido escrever isso aqui no universo real, tá? Nós não vamos trabalhar com números complexos. Então, mesmo que eu não diga nas aulas que a gente tem no cálculo 1, dado a raiz quadrada vezes a raiz quadrada é o próprio A, sem falar que o A tem que ser positivo ou zero, porque a gente já está considerando que na nossa disciplina não vai trabalhar com números complexos, tá? Professor, Oi. Tem gente querendo entrar na sala. Também, né? Ainda é que eu tô com um pepino, menina, que eu tenho que sair para poder ver a galera aqui. Eu não tô conseguindo acessar sem sair do full screen. Então, conjugado de raiz quadrada é a própria raiz quadrada. Então, a ideia aqui é, se eu tenho uma fração desse modo, eu multiplicar e dividir pela própria raiz quadrada, porque isso aqui vale 1, gente. Então, se você multiplica um objeto por 1, é ele mesmo. Então, faz sentido isso aqui. Tá? Então, 1 vezes raiz quadrada é a própria raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar raiz quadrada ao quadrado, então, o quadrado da raiz quadrada tanto faz, tá? Então, isso aqui é A. E com esse conjugado, com essa maneira de fazer, com esse algoritmo, a gente eliminou a raiz do denominador. Não é porque não pode ter raiz no denominador? Pode sim, gente, não tem problema. É que em muitas situações é necessário que essa raiz esteja não no denominador, tá? Em si no numerador. Nós vamos ver quando a gente estiver estudando limite já. Vocês vão ver isso, tá? E também, não só para eliminar a raiz do denominador, às vezes a gente quer, de uma expressão, obter uma outra numa determinada forma padrão, tá? Então, o conceito de conjugado e de racionalização de denominadores não serve apenas para isso. Daí a professora achou importante colocar isso aí, e é verdade. Se eu tenho uma raiz enésima, onde não é raiz quadrada, qual é o conjugado? O conjugado vai ser uma expressão que, quando multiplicar por essa raiz enésima, a raiz vai desaparecer, digamos assim, tá? Então, o conjugado de raiz enésima de A é a mesma raiz enésima, só que A elevado a n menos 1. Por quê? Porque se eu multiplicar essa raiz enésima de A pela raiz enésima de A elevado a n menos 1, isso vai dar o próprio A, tá? Propriedade de potência de mesma base, enfim, muita coisa está envolvida. Então, se eu tenho 1 sobre raiz enésima de A e eu quero eliminar a raiz enésima do denominador, eu multiplico essa fração por raiz enésima de A n menos 1 sobre raiz enésima de A n menos 1. Então, mais uma vez, o número que tiver aqui, tá, gente? Pode ser que não seja 1. Eu coloquei 1 para vocês perceberem apenas, ou relembrar, ou lembrar, ou até aprender. Às vezes, a gente não viu certas coisas. Então, isso vai dar, o numerador vai dar a raiz enésima de AN menos 1, e o denominador já desapareceu a raiz. Se eu tiver uma expressão com raiz quadrada somando e subtraindo, o conjugado é uma outra expressão que, quando multiplicada, vai desaparecer as raízes aqui, ambas as raízes, tá? Então, o conjugado de raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. Tá? Por que isso? Porque quando eu multiplicar raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B vezes raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B, isso vai nos dar aquele produto notável, né? Vai dar o produto da soma pela sua diferença. Então, isso é a diferença de dois quadrados.
E a mesma coisa, se aqui eu tiver o sinal menos, o conjugado vai ter um sinal mais. E aí, na multiplicação, se você usar a diferença de 2 quadrados, isso vai nos dar A menos B. Então, se eu tiver uma fração desse modo, eu mantenho essa fração e multiplico e divido essa fração. Veja que aqui tem mais, tá? Eu fiz apenas um exemplo, mas o pensamento é o mesmo quando tiver menos. Então, o conjugado de raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. Então, eu vou dividir, né? Que é aqui embaixo, e multiplicar por essa expressão. Então, o numerador permanece com as raízes, ok? Mas o denominador já não tem mais raízes. Então, isso é racionalização de denominadores. Raiz cúbica, a diferença de duas raízes cúbicas, normalmente não aparece muito nos livros e tal, mas a professora colocou, eu achei que valia a pena aparecer aqui, e caso vocês encontrem algum exercício lá na frente da apostila de limite, que eu ainda não olhei toda, ela já existe, mas eu não olhei toda. Então, vale a pena estar aqui. Como é a fórmula do conjugado da diferença de duas raízes cúbicas? Então, vai ser tudo raiz cúbica, permanece, olha, se você quiser, entre aspas, memorizar de algum modo, tudo é raiz cúbica, o quadrado de A, AB, o quadrado de B, essa soma aqui, ok? Por que é assim? Porque funciona, se eu multiplicar essa expressão por essa expressão que eu estou dizendo que é o conjugado, vai dar tudo isso aqui, é um bom exercício de álgebra aí para fazer, A menos B. Tá? Então, se eu tenho aqui 1 sobre soma de duas raízes cúbicas, eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado, e eu vou ter essa expressão aqui. Aí você pode dizer, mas isso é tão mais complicada do que essa, mas depende do objetivo, onde nós estaremos usando essa expressão. Tá? Então, eu fiz tudo com letra aqui, mas na apostila lá de exercício tem isso aqui, ó. Então, na lista de exercício, exercício 2 é racionaliza o denominador de cada uma das seguintes expressões. Então, todas elas aqui, eu dei os casos aqui para vocês, já. Tá? Então, tem condições de resolver cada uma delas. Se você tentou resolver, não conseguiu, você manda para mim, pode mandar, eu tiro uma foto, tá? Manda lá para o e-mail, tá? Tá na primeira capa aqui, tem meu e-mail, tá aqui embaixo ó, também, o tempo todo. Aí vocês podem mandar, eu respondo sempre, tá? Outra coisa que eu não falei para vocês no primeiro dia é que existe a monitoria. Eu não sei ainda se já está instalada. Eu perguntei ontem ao pessoal para poder dizer se o pessoal já está atendendo a monitoria, mas ainda não tive resposta. Então, tem lá no ABA, professor. Aí né? tem um cronograma da semana com Sim. lives para a gente assistir, né? Grupos. Sim. Para assistir. Muito obrigado mesmo. Então, eles já devem ter falado com vocês. Então, tem bastante suporte, né, que a gente tem à disposição. Mas aí tem uma senha que alguém passou, mas eu não lembro a senha. De lá, né, da monitoria. Essa eu não tenho. Essa eu não tenho. Eu não tenho acesso ao ABA, então eles não mandaram para mim. Mas eu posso pedir e passar aqui para vocês de novo, ou até no material que eu mandar para vocês. Então, propriedade das potências, isso aí a gente já está estudando números reais, tá? Eu tenho mais 10 minutos aqui antes de dar um stop, tá, gente? A gente começou um pouco tarde aqui. São todas essas propriedades, quem não lembra ou quem relembra. Lembrando que esse A aqui não pode ser zero. Eu sintetizei, isso é material para uma aula, então eu tive que sintetizar várias coisas aqui na apresentação. A não pode ser zero. Não faz sentido, não. É uma indeterminação matemática, 0 elevado a 0, tá? Não tem um único valor. Então, A elevado a 0 é 1, 0 para N diferente de 0 é 0, 1 elevado a N é 1, e todas essas propriedades. Há uma relação, essa P6 é importante, porque é uma relação entre raiz enésima e escrever na forma de potência, tá? Com um expoente aqui racional. Então, raiz enésima de A elevado a M, esse M, a M permanece, esse M divide pelo N, né? Pelo índice. Chama-se índice, esse número, e isso aqui é expoente. E aqui potências, né? Potência de um produto, de um quociente. Quando essa potência é negativa e a gente não sabe resolver, a gente resolve invertendo a base, que é uma fração aqui, portanto ela fica positiva e aí a gente consegue resolver. As propriedades P10, P11 e P12 aparecem o tempo todo, produto de potências de mesma base, então mantém a base, vai somar os
os expoentes, produtos, quociente de potência de mesma base e potência de potência, tá? Se você tem uma potência aqui com expoente M e tudo isso está elevado a um outro expoente N, então isso aqui se multiplica os expoentes. Então essas propriedades todas elas vão aparecer, são propriedades de números reais e elas acontecem também dentro do ambiente de polinômios, tá? E outras grandezas matemáticas. Chamando a atenção, ó, que é uma coisa comum a pessoa errar, é que se eu tenho a enésima potência de uma soma, uma diferença, o pessoal muitas vezes comete esse erro. Então, por isso que eu fiz questão de escrever isso aqui. Isso aqui quase sempre, isso pode ser verdade para alguns números, tá? Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, se eu colocar 1 aqui, 0 aqui, isso vai dar sempre igual para qualquer N. Mas, na maioria dos... Em geral, não é igual. Quando eu escrevo isso aqui em geral, quer dizer que pode valer para alguns resultados, mas isso não é uma expressão geral. O que valeu para alguns, vale para todos. Não é verdade, tá? O que vale para tudo, gente, está sempre em alguma propriedade escrito. E uma propriedade é como um teorema, se demonstra e tal. Obviamente que aqui é uma revisão, a gente não faz essas coisas. Não temos também tempo para isso, né? Não é conteúdo do cálculo, é uma coisa de revisão mesmo. Então, quase sempre isso aqui é diferente. A gente vai ver exemplo, eu fiz exemplo desse aqui. E sobre a raiz quadrada também. Raiz quadrada da soma, em geral, é diferente da soma das raízes. Tá? Porque às vezes a pessoa faz o teste assim, se eu colocar 1 e 0 vai dar certo. Mas não é assim, gente, que funciona, tá? Teria que funcionar para tudo. A e B, os números reais não é apenas 1 e 0. Eu falo assim, 1 e 0, porque vários estudantes chegaram para mim durante a minha jornada de profissional e quase sempre eles falam isso, né? Vale para 1 e 0, por que não? Daí eu dou sempre um exemplo, como vocês verão aqui, de outros números que não valem, então não pode ser uma propriedade. Raiz quadrada da soma de quadrados também, em geral, é diferente dessa soma sem os quadrados, tá, pessoal? Isso até meme aparece na internet com essas coisas. Exemplos, tá? 3 a menos 1, veja que isso aqui é uma potência de potência. Eu vou passar um pouquinho rápido, tá, gente, sobre essa parte aqui. Uma potência de potência, então você vai multiplicar isso aqui, ó, é 3 vezes menos 1, ok? Então isso é menos 3, e propriedade anterior é que isso aqui é negativo, né? O expoente é negativo, você inverte a base. Então, nesse caso, expoente também é negativo. Isso vai ser 1 sobre 3 ao cubo, que é 1 sobre 27. Isso é 1 sobre 3 elevado a 1, que por propriedade é 3. Tá? Então, reduzindo ao mesmo denominador, nós vamos ter 10 a 27 aqui. Calcular ou simplificar, porque nem sempre você tem um resultado numérico, como é o item B. Então, o item B, nós temos aqui uma potência de um produto, de novo, uma potência de um produto, a menos 5x ao cubo. Então, propriedade, potência de um produto, esse expoente, ele se distribui nos dois produtos. Isso é importante. Então, 2 elevado ao cubo, que é 8, e A ao cubo, já que eu não sei calcular o A. Daí o nome aqui simplificado, tá? 2 elevado a menos 4, ou se você quiser, você pode inverter essa base aqui, 1 sobre 2x elevado a 4. Então, 1 sobre 2x elevado a 4, 16x a quarta. Expoente negativo, mais uma vez, o pessoal querendo entrar lá, não é? Ainda, me perdoem. Meu computador está super lento, ainda estou com vários problemas no mic aqui. Observe o seguinte, olha, nós temos aqui x ao cubo e no denominador dessa expressão está multiplicando tudo aqui, ó, todos os termos aqui estão multiplicando, tá? Então, x ao cubo, x à quarta. Então, isso é x ao cubo dividido por x à quarta. Então, isso é um quociente de potências de mesma base, tá? Então, você diria assim, então eu vou manter o x e escrever 3 menos 4. Ok,
Mas você pode fazer o contrário também, manter o x no denominador, que tem o maior expoente, e fazer 4 menos 3. Tá? Por isso que ficou x elevado a 1 aqui. O 8 aqui simplificou com 16. Veja, você tem a ao cubo e a à quinta. A ao cubo no numerador, a à quinta no denominador. Então, isso é um quociente de potências de mesma base. Eu preferi manter o a no denominador e fazer 5 menos o 3 aqui, que vai dar 2. Então, essa expressão ela está aqui simplificada. Tá? Tem problema se ficasse a menos 2, x a menos 1? Não, não tem problema. É só um exemplo, ok? Esse decimal pode ser escrito como potência de 10, é comum na área do pessoal de tecnologia, do modo geral, lidar com potências de 10. Eu tenho até um texto sobre isso, e é uma coisa que, um material complementar que eu vou passar para vocês depois, tá? Então, isso é 10 a menos 5, né? Basta contar aqui quantos dígitos você tem, à direita da vírgula, tá? São 5 dígitos, então é 10 a menos 5. Isso é elevado a menos 3 quintos, eu mantive aqui. Menos 4, 10 ao quadrado, isso é 100, eu resolvi escrever logo na forma numérica 4 vezes 100, tá? 400. Uma potência de potência, então quando você multiplicar aqui, o numerador é menos 3. Então nós vamos ter menos 3 vezes menos 5, isso vai dar mais 15, dividido por 5, isso vai dar 3, então 10 a terceira, isso dá 1000, eu já coloquei o resultado final. Foi um erro meu, tá, gente? Eu deveria ter escrito mais coisas aqui, isso que eu estou falando a vocês, porque já que eu estou sem a caneta. Mas, me perdoem, algumas vezes esse tipo de coisa vai acontecer. Aqui é o mesmo esquema, com potências de 10. Deixa eu chamar a atenção de vocês, isso aqui, ó, observe, eu nem coloquei escrito exemplo, para chamar a atenção mesmo, ó. O quadrado de 1 mais 3, só para provar o estudante que diz assim, o quadrado de 1 mais 3 é o quadrado de 1 mais o quadrado de 3. Isso não é verdade. Porque, ó, se nós fizermos 1 mais 3, isso vai dar 4, né? O 4 ao quadrado é 16. E, no entanto, aqui, isso dá 1 mais 9, 10. Totalmente diferente. Tá? Então, não é verdade que o quadrado da soma é soma dos quadrados. Então, essas coisas são diferentes. Aí, o cubo da diferença é a diferença dos cubos, porque é fácil fazer? Também não. Porque isso é 5 menos 2 é 3, 3 ao cubo é 27, tá aqui. 5 ao cubo é 125, 2 ao cubo é 8, e isso vai nos dar 117. 27 e 117 são extraordinariamente diferentes. Então, uma propriedade não vale porque é fácil, tá? Ela só vale se ela for demonstrada, tá? Em algum lugar, uma propriedade matemática. A raiz quadrada da soma é soma das raízes quadradas? Também não. Esse aqui é um exemplo. Porque 9 mais 16 vai dar 25, raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 9 é 3, raiz de 16, raiz quadrada, tá, gente? De 16 é 4, isso vai nos dar 7. Números bem diferentes, 5 e 7, nada a ver. Raiz quadrada da soma dos quadrados tem gente, um estudante ele me falou assim, não, basta cortar aqui os expoentes com a raiz. Não, gente, não existe essa operação cortar. E isso também não pode ser feito aí. Veja que não pode ser feito, porque isso vai dar totalmente diferente. Isso aqui é 36, 64, vai dar 100, raiz quadrada de 100 é 10. E 6 mais 8 é 14, nitidamente diferente. Tá? Uma outra coisa que é importante, uma propriedade que também é importante, é que se esse n é par, o expoente é par, então raiz enésima de x elevado a n, quando essas potências, esse expoente é igual a esse índice, se ele for par, o resultado disso, gente, algumas frases o pessoal me fala, eu corto n com n. Não é corta, gente, tá? É divide. Mas se esse n for par, você não pode sair simplesmente, entre aspas, tá? Cortando essas duas coisas. Porque quando esse n é par, esse resultado é o módulo dessa base, tá? Por quê? Exemplo, por que o resultado é um módulo? Olha esse exemplo B aqui, ó. Esse exemplo B que eu estou aqui passando o cursor. Se você fosse, entre aspas, tá? Não, porque não é cortar, não, o certo é dividir. Se você
ou eliminar, se você quiser dizer, esse 2 com esse 2 que está aqui, ia sobrar menos 5. Mas veja que não faz sentido. Como é que uma raiz quadrada está dando um número negativo? Isso não existe, gente. Tá? Então, você não pode sair, entre aspas, cortando os expoentes com as raízes ao bel prazer. Se for ímpar, beleza. Mas, se for par, o resultado disso é o módulo da base, tá? Como é o caso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, não é menos 5, né? Se eu fosse cancelar. Então, esse é módulo de menos 5. Ou, se for possível, como aqui é numérico, a gente pode calcular isso aqui antes. Isso vai dar 25, raiz quadrada de 25, 5. Tá? Como 5 é positivo, não tem sinal, aí ok, não tem problema. Você pode pensar que está eliminando a raiz com o expoente. Ok? Olha esse exemplo aqui. Então, a gente pode distribuir essa potência, escrever x à quinta. Por que você escolheu x à quinta, Heron? Porque eu tenho uma raiz quinta aqui. Tá? Então, raiz quadrada de produto, isso é propriedade, tá? Se está tudo bem definido, então isso é propriedade das raiz quadrada, desculpa, tá? Raiz quinta, isso é produto das raízes quintas. E isso aqui sim, ó, não tem problema, não importa o sinal do x, como esse expoente e essa raiz aqui são ímpares, né, são iguais e são ímpares, ímpar, você pode simplesmente esquecer, eliminar ou, entre aspas de novo, cortar, né, esse expoente com essa raiz aqui e não importa o sinal, o resultado vai ser esse resultado. Mas se for, exemplo, cadê? Aqui, ó. Aqui no item E. Exemplo E, pessoal, ó. Raiz do produto, raiz quadrada do produto, é produto das raízes quadradas, ok. Tá? Mas observe, raiz quadrada de x quadrado. Eu não sei o sinal de x. X é uma expressão algébrica, não um número. Então, eu não sei se x é positivo ou x é negativo. Né? Como foi o caso aqui do item A. Né? E esse expoente é par. Né? E o índice também, ó. Então, o que acontece? Isso aqui, eu garanto que o resultado disso aqui é raiz, é módulo de x. E não apenas x, tá? Agora, se aqui fosse cubo, né? Aqui fosse x ao cubo e aqui raiz cúbica, aí você sairia com x igual foi raiz quinta de x à quinta. Tá? E... Professor, licença. Oi. Mas ali no B, o senhor falou que não que ia se dar positivo porque não tem raiz quadrada que o resultado dê negativo. Isso, Aí exato. ali não seria a mesma coisa? A Seria um qual... módulo, mas seria positivo, não? Depois. Exemplo, que letra de exemplo? Qual é a letra que você está falando? Comparando o B com o E. O B com o E. Sim, é a mesma coisa. E também é o seguinte, olha, porque se eu comparar com esses, o que é que tem de diferente nesses dois aqui? O sinal, né? Aqui você tem um número positivo, aqui você tem um número negativo. Então, se você sabe o sinal, se o sinal é positivo aqui da expressão, né, esse número é positivo, você pode, digamos assim, ir no automático. Mas se o sinal é negativo, ou se você não sabe o sinal, que é o caso aqui do item E, ó, a gente não sabe o sinal de x. X é uma expressão algébrica, x não é um número aí. Pode ser qualquer número, né, que x pode assumir. Então, eu não sei o sinal disso aqui, então eu não posso simplesmente ir cancelando ou cortando aqui esse quadrado com a raiz. Ok? Então, esse exercício aqui ó, é da lista de exercícios. Eu coloquei aqui para vocês verem que esse conhecimento sobre potências e racionalização dá plena condição de você resolver esse exercício. Tá? Essa aqui é uma apresentação, está na apostila passada, mas eu não tinha comentado com vocês. Eu vou dar agora um stop, tá, gente? Eu já cheguei 8h46, já passou um pouquinho, 2 minutos, 3 minutos aqui de meia hora. Então, a gente vai ter 10 minutos aqui e a gente volta às 8h56, ok? E eu volto nesse ponto aqui que eu parei. Eu vou manter aí compartilhando. Tá? E 10 minutos eu volto.
Ok. Estou de volta. Ok, alguém permitir. Professor, com licença. Sim. Na P1 vai ter cálculo, vai ter limite de derivada já? Hoje não. Não, na primeira prova que eu digo. Sim, já. Vocês não, já encontram. Tem, já está disponível lá no AVA, dentro, não sei se dentro da pasta cálculo unificado. Acho que foi você que me perguntou na última aula, não foi? Não, professor, foi não. Não, porque um estudante perguntou onde é que, se já tinha distribuição, as datas de prova, sim, já tem tudo isso. Ah, valeu, professor. Tá numa, eu não sei o nome, se é calendário, não é calendário, mas eu posso mandar para vocês, eu tenho Não, isso. tranquilo, obrigado. São 2 provas, já tem as datas das provas, da P1, P2, os conteúdos que entram na P1, dividido por dia, por bloco. O pessoal deu muito duro esse semestre, organizou bastante as coisas. Talvez já esteja lá, seria se vocês puderem me dizer se já tem esse tipo de material lá no cálculo unificado, tá, gente? Porque eu não tenho acesso, né? Tem sim, um colega botou lá no grupo como chegar certinho. Ah, maravilha. Esse material. Aí, foi o Jonathan, né, que perguntou? Aí, Isso. Valeu. Obrigado, Manuel. Ô, Daniel. Bom, gente, então voltando, aqui a nossa apresentação, nosso conteúdo de revisão. Essa é outra parte do conjunto dos números reais, né? Chama-se ordem em R, ordenação em R. Pô, esse nome vem de onde? Vem de ordenar, dizer se dado 2 objetos, 2 números, você dizer se eles são iguais, se um é menor que o outro ou se é maior, tá? Então, daí essa coisa de ordem, ordenar, né? Sempre do menor para o maior, do maior para o menor, né? Ou qual deles não vale nada, por exemplo, 0, né? Então, o conjunto dos números reais ele é dividido nessas 3 partes aqui. Conjunto dos números reais negativos, o 0, e conjunto dos números reais positivos, tá? Então, R- não tem 0, R+ não tem 0. Tá? Essa é a notação que é utilizada aqui. Então, como é que eu posso ler esses 2 resultados aqui? 8.1. Se 2 números são positivos, observe. Está escrito pertencentes a R+. Outra maneira de ler isso aqui é se x e y são positivos, a soma deles também é positiva. X mais y pertence a R. O produto deles também é positivo. Então, se 2 números são positivos, a soma é positiva, o produto também é positiva. Tá? E, dado qualquer número real, apenas uma das alternativas acontece. Estou baseado nisso aqui, tá? Nessa união aqui, nessa cisão aqui. R dividido em 3 partes. Então, você tem um número real na mão, tá? Ou ele é negativo, ou ele é 0, ou ele é positivo. Ok? E algumas propriedades que vão nos ajudar a resolver equações e inequações. Tá? É outra parte do conteúdo. Então, se você tem x menor que y e y é menor do que z, então esse primeiro aqui é menor do que esse último aqui. X é menor do que z. Tá? Dados 2 números reais, quaisquer, tenho 2 números reais na mão, então só ocorre uma dessas alternativas. Ou, vamos colocar aqui que eu estou com x e y, tá? Então, ou x é menor do que y, ou x é igual a y, ou x é maior do que y. Isso que é estabelecer uma ordem, né? Você poder comparar dados 2 elementos. Se você tem x menor do que y e um número real qualquer, dos 2 membros aqui desta inequação, nos 2 membros dessa inequação, você pode somar um real qualquer, que essa desigualdade permanece. Tá? Então, eu tenho x menor que y,
se eu somar aqui 10 menos 5 dos dois lados, essa desigualdade não muda. Tá? Se x é menor do que y e z é positivo, eu multiplicar os dois membros desta equação por um número positivo, essa desigualdade permanece, ó. Essa desigualdade permanece. Se, por sua vez, esse número for negativo, e eu multiplicar essa desigualdade aqui, essa direção, esse sinal muda, passa a ser maior. Muda de direção. Se for menor, passa a ser maior. Se for maior, passa a ser menor. E os intervalos aqui é uma maneira de usar a ordenação em R para a gente caracterizar os intervalos, que são os subconjuntos de R. Tá? Um intervalo fechado, AB, que significa todos os números reais que estão entre A e B, inclusive o A e o B. Semiaberto à direita, semiaberto à esquerda. Um intervalo aberto, tá? São todos os números que estão entre A e B, não incluem A e B, mas todos os reais que estiverem ali. O menos infinito, o símbolo menos infinito, aqui vai significar, ó, todos os números, B fechado aqui à direita, todos os números menores ou iguais a B. Tá? Então, é uma semi-reta aí, né? E aqui aberto, aqui fechado à esquerda, são todos os números maiores do que esse A, tá? E aqui aberto. Quando a gente tem um intervalo desse jeito, os dois, o início e a extremidade, as extremidades são iguais, então esse aqui é um número, tá? Então é chamado, vocês podem encontrar esse nome por aí, isso vai dar um intervalo degenerado, então isso vai dar um número, vai dar um ponto. Esse nome aparece, e também outra anotação que é utilizada é que R pode ser escrito desse modo, nessa forma de intervalo, menos infinito a mais infinito, ok? Todas essas propriedades, elas aparecem no que a gente estuda em equações algébricas, inequações algébricas, tá? Envolvendo números reais. Então, aqui é só para relembrar, eu sei que muitos de vocês já devem estar chatos de ter visto essas coisas, mas é uma revisão, então a gente passa por isso aqui também. São uma equação polinomial do segundo grau, uma equação de equal, tá? O símbolo de igualdade está aqui, ó, igual a zero. Então, essa é uma equação polinomial do segundo grau. As raízes são obtidas usando essa expressão, comumente chamada de fórmula de Bhaskara. Tá? Veja que se esse resultado aqui, dentro da raiz quadrada, ele for negativo, isso vai dar um número complexo, então não vale para a gente aqui no cálculo 1, tá? Então, sempre que isso aqui for um número complexo, nós vamos dizer que não tem raízes reais, tá? A equação não tem raízes reais. Então, é necessário que isso dê zero ou positivo, para que a gente tenha raízes reais. Comumente, essa equação aqui, em que aparece o x à quarta e o x quadrado, é chamada de equação biquadrada. Tá? Tem gente que dá esse nome, tem livro que utiliza esse nome, e a gente pode reduzir esse tipo de equação a uma quadrática, tá? Fazendo uma substituição desse tipo. Eu usei a letra T, você pode usar a letra que você gostar mais, ou um outro símbolo, tá? E daí, ó, essa equação pode ser escrita na variável t. Faltou zero aqui, tá, pessoal? Eu preciso consertar isso. Página 13. Antes de mandar para vocês. Faltou o zero aqui, mas tudo bem. Tá? Aqui tem o zero. Um exemplo para resolver, alguns exemplos de resolver equações quadráticas. Acho que dois exemplos que estão aqui, ou talvez 3, estão lá na lista de vocês, tá? Mas eu resolvi fazer, porque a pessoa pode, de repente, fazer sozinha, e depois volta aqui e verifica se acertou, coisa desse gênero, ou tirar dúvida. Então, isso aqui é um polinômio do segundo grau, e você pode resolver essa equação sem ter que distribuir aqui essa potência, tá? Um quadrado de uma diferença. Então, veja que isso aqui, o 5 já está sozinho aqui, isso é mais ou menos raiz de 5, né? Porque esse quadrado, a operação que nos permite fazer isso, é mais ou menos raiz sobre esse 5. Na verdade, é porque eu posso colocar raiz dos dois lados aqui. E raiz quadrada desse termo ao quadrado é o que eu falei a vocês, é o módulo. Mas eu quis adiantar o processo e coloquei dessa forma, já na forma prática, sem perder tempo.
tá? Então, esse menos 3 é mais 3, né? Operação inversa. Aqui está subtraindo, vem para cá somando. Então, isso aqui tem dois resultados, tá, pessoal? Um x1, que é 3 mais raiz de 5, e um x2, que é 3 menos raiz de 5. Então, esse sinal, mais ou menos, está sintetizando, na verdade, dois possíveis resultados aqui do x. Tá? Aqui é uma equação polinomial do quarto grau, de grau 4, tá? Mas ela é desse tipo que eu mencionei. Então, usando essa substituição, t quadrado, veja que essa expressão ela pode ser escrita assim, ó, tá? Potência de potência, x quadrado ao quadrado, mais 6x quadrado, menos 7 igual a zero. Então, se eu substituir o x quadrado por t aqui e aqui, então nós vamos ter esse polinômio, essa equação quadrática aqui de segundo grau. Não, desculpa, quadrática de segundo grau é redundância, tá, gente? Quadrática ou um polinômio de segundo grau, equação polinomial de segundo grau. Então, usando a expressão para resolver a expressão de Bhaskara, para resolver essa equação, nós vamos ter T1 menos 7 e T2 igual a 1. Dois resultados para T. E aí nós vamos usar essa substituição aqui para saber os resultados em x. Veja, x quadrado igual a T2 igual a 1. E daí x igual a mais ou menos 1. Tá? Mais ou menos raiz quadrada de 1, mais ou menos 1. E esse T1 menos 7, veja, se eu escrever x quadrado igual a menos 7, veja que isso não faz sentido, né? Não há número real que ao quadrado vai dar negativo, tá? Então, por isso que o T1 não foi usado aqui para obter valor de x. Se você escrever x quadrado igual a menos 7, para essa expressão não tem resultados reais, não tem raízes reais. Daí a gente está pensando só em número real. Então, as únicas soluções dessa equação aqui é mais ou menos 1. Aqui um outro resultado, aqui envolvendo o grau 6, uma equação polinomial de grau 6, só que essa de grau 6, pessoal, a gente pode escrever desse modo. Quadrado de x ao cubo, e aqui já tem um x ao cubo. Então, se eu usar a mesma substituição, só que agora x ao cubo igual a t, eu posso reescrever, né, ou reduzir essa equação aqui a uma equivalente, só que quadrática. E aí a gente pode descobrir as raízes, T1 menos 8 e T2 igual a 2. Então, x ao cubo igual a T1. Isso aqui vai nos dar raiz cúbica de menos 8, que é o número menos 2. E x ao cubo igual a T2. Isso vai nos dar raiz cúbica de 2. Então, esses dois são os resultados, são as raízes dessa equação de sexto grau, raízes reais. Isso aqui é uma continuação, mas aqui não são equações polinomiais, é verdade. Tá? Mas a gente pode reduzir esses três resultados aqui a equações polinomiais. Tá? Talvez de grau 2 igual a grau 4 não serviria. Mas é porque na lista de exercício estava nessa seção, então eu mantive esses exemplos aqui assim. Então nós temos aqui uma raiz cúbica, não tem... o que é que eu faço? Em geral, esse é o modo de resolver equações envolvendo raízes quadradas, tá? Você tenta eliminar a raiz. Como os dois membros aqui podem ser elevados ao cubo, então nós vamos ter raiz cúbica ao cubo, né? Então essa raiz vai sair, e x ao cubo. Veja que esses membros eles são iguais, então um vai eliminar o outro, né? Então x menos 1 igual a 0, isso vai nos dar x igual a 1. Então a única raiz real dessa equação. Mais uma envolvendo raiz. A ideia aqui é que para que você utilize uma potência e eliminar a raiz, você deve deixar, se for possível, na expressão, você deixar em um dos membros da equação apenas a raiz. Foi o que eu fiz aqui, tá? A raiz quadrada no lado esquerdo, no membro esquerdo, e no primeiro membro, e o x menos 3 no segundo. E aqui ao quadrado. Veja, quando essa equação foi dada, tá? Esse termo aqui só faz sentido se ele for positivo. Ok? Essa é uma observação. Então, raiz quadrada
pensando que esse termo é positivo, tá? Que senão não faz sentido escrever essa expressão aqui. Desculpa, tá, gente? É isso agora. Tá? Então, 3x mais 1, e abrindo aqui esse polinômio, nós vamos ter uma equação quadrática e vamos obter x1 igual a 8, x2 igual a 1. Tá? São as raízes, veja, aquilo que eu falei a vocês, só faz sentido essa expressão aqui no exemplo 5, se esse resultado aqui for positivo. Então, precisamos verificar se os resultados que nós obtivemos, se eles realmente verificam a equação. Outra coisa, quando nós elevamos ao quadrado ou a uma potência positiva, expressões algébricas, é possível que a gente tenha introduzido novas raízes nessa operação, tá? Quando o expoente é ímpar, como é o caso do exemplo 4, não. Mas quando o expoente é par, 4, 6, 2, quando a gente eleva os dois lados aqui, os dois membros, né, ao quadrado, a gente pode estar introduzindo resultados que não servem para a equação original. Tá? Então, por isso que é necessário verificar os resultados que você obtém. Então, se você substituir o número 1 aqui, você vai ver que nós vamos ficar com 4, e aí raiz quadrada de 4 vai ser 2, 3 mais 2, 5. E aqui 1, então não vai verificar essa equação. Então, esse número 1 que nós obtivemos aqui não é solução dessa equação em 5. O número 8 nós obtivemos x1 igual a 8. Se você colocar aqui, ó, 3 vezes 8, 24, 25, vai dar 5, né? Essa raiz, o resultado. E mais 3, 8, que é o valor de x, que é 8. Tá? Essa equação aqui, ela está na lista de vocês para resolver, e vale a pena, eu coloquei aqui para chamar a atenção de alguns detalhes das propriedades que estavam lá atrás. E embora não esteja mencionando, mas elas estão acontecendo aqui. Observe o seguinte, quando é que resolver essa equação? Você olha assim, você já quer colocar a raiz de um lado, raiz do outro, e aí elevar ao quadrado e ir para frente, isso vai dar números grandes, vai funcionar? Vai funcionar. E você vai descobrir que essa equação ela não tem solução real. Tá? Não tem número que eu coloque aqui no lugar de x que torne isso aqui verdadeiro. Se você lembrar das propriedades de números reais e observar o seguinte, o resultado de uma raiz quadrada é positivo. Sempre. Então, o que está acontecendo aqui? 2 vezes um número positivo, positivo ou zero, perdão, tá, gente? O resultado de uma raiz quadrada é positivo ou zero. Então, eu estou multiplicando o número 2 por algo que é positivo ou zero. Vai ser positivo ou zero. Estou somando com uma coisa, com um objeto que é positivo ou zero. E está dando zero. Então, não é possível essas raízes serem positivas, os resultados dessas raízes serem positivas. Porque se for positivo, você somar 2 números positivos, tem que dar alguma coisa positiva. Então, a única possibilidade dessa equação aqui ser verdadeira, ser igual a zero, dessa soma ser verdadeira, é que essa raiz seja zero e essa também. Ou seja, que o que está aqui dentro, 2x menos 3, 3x menos 2, seja zero, tá? Então, essa é a explicação que está aqui, sem ter que elevar ao quadrado e tal. Quando você faz isso, coloca esse resultado igual a zero e esse resultado igual a zero, você vai obter valores diferentes para x. Então, isso é impossível, tá? Então, isso é um sistema linear, né? Que você obteve 2 respostas diferentes. Então, não tem solução. Se esse sistema não tem solução, é porque essa equação não tem solução. Ok? Se você colocar uma das raízes de um membro e a outra no outro e levar ao quadrado, você também vai chegar à mesma conclusão. Tá? Essa aqui é da lista de revisão, como vocês estão vendo aqui, eu escrevi por que estão aqui, porque é da lista lá. E alguns deles eu fiz lá atrás, tá? Mas vocês, com os métodos usados lá, substituição e Bhaskara, enfim, vocês resolvem todas essas equações aqui. Dá para resolver todas elas. Então, eu fiz os exemplos baseando nos exercícios, e alguns deles eu fiz. Tá? Inequação, tá? A gente tem equação, e agora inequação, que a gente vai usar aquelas propriedades de ordem.
tá? Ó, exemplo 1, resolver essa inequação aqui. A gente tem duas desigualdades. Quando a gente tem duas desigualdades, nós temos duas inequações simples, tá? Então, esta equação, essas inequações aqui, tá? Elas podem ser divididas em duas partes. Esse menos 1 igual a 3x menos 10 e 3x menos 10 menor ou igual a 11. Esse i é de interseção, tá? Em desigualdades, quando a gente estiver falando sobre inequações, quando essa partícula i aparece, significa interseção. Quando a partícula ou aparece, que é o caso aqui, significa união, tá? De intervalos. Então, resolvendo essa equação, nós vamos ter... Desculpem. Está travando aqui meu sistema, mas ok. Quando a gente resolve essa equação, nós vamos ter esse resultado, tá? X maior que 3, quando a gente resolve essa inequação, e quando resolve essa, nós vamos ter x menor ou igual a 7. Então, x maior que 3 e x menor ou igual a 7. Então, veja que esse x aqui, comum aos dois, né, está acima de 3 e abaixo de 7. Então, a solução dessas inequações aqui, ela pode ser escrita desse modo, separado, como nós obtivemos, ou você pode escrever dessa forma, tá? X maior que 3, menor ou igual a 7. Tá? Ou também nessa forma aqui, mais sintetizar na forma de intervalo. Tá? A solução é um intervalo x aberto em 3 e fechado em 7. Isso significa todos os números reais entre 3 e 7, incluindo o 7. Tá? Exemplo 2, totalmente diferente do exemplo 1. Como é que eu vou resolver uma inequação aqui com grau 3? A ideia, tanto nesse exemplo 2, travou de novo, espera aí, tanto no exemplo 2, saiu aqui, né? Deixa eu ver. Desculpem. Exemplo 2 e os outros que virão, esse termo, você ter um termo, um único termo, na forma de produto no membro esquerdo, tá? E aqui a desigualdade e aqui zero. As inequações, que elas são resolvidas nessa seção aqui, para números reais, elas seguem basicamente esse princípio, tá? Se você tem uma expressão aqui de uma inequação, a ideia é, deixa zero no membro direito, a desigualdade aqui, né? E desse lado a gente tenta escrever na forma de produto e ou quocientes, tá? Para que a gente possa estudar o sinal dessa expressão na forma de produto ou quociente e consiga dizer os intervalos que verificam a desigualdade. Esse é um exemplo muito bom, porque a gente pode colocar o x aqui em evidência e, encontrando as raízes de x² mais 4x mais 3, a gente pode usar aquelas expressões de identidades algébricas e escrever desse modo aqui. X² mais 4x mais 3 pode ser escrito nessa forma de produto. Então, essa inequação, que estava outrora expandida, né, como um polinômio, aqui ela está na forma de produto, 3 produtos, x mais 1, x menos 3. Então, o objetivo aqui é determinar quais valores de x, quase todos os valores de x, tornam esse produto positivo, ok? Como é que a gente determina isso? De modo bem simples. Estudamos o sinal dessa partícula x, estudamos o sinal desse fator x mais 1, estudamos o sinal desse fator x mais 3. Tá? Então, nem todo mundo pode estar lembrado disso, ou de repente nem viu, no ensino fundamental ou no ensino médio. A gente chama isso aqui, gente, nessa forma de inequação produto, tá? Porque nós temos vários produtos envolvidos aqui numa inequação. Muito bem, como é que eu estudo, Heron, o sinal aí do x, dessa expressão x? Se você pensar o seguinte, ó, y igual a x, isso representa uma reta, tá? No sistema cartesiano, cuja raiz é zero, tá? Quando é que isso aqui vai se anular? Em zero. X mais 1, y igual a x mais 1, por exemplo, como é o gráfico disso? Também é uma reta, cuja raiz, né, é menos 1.
x mais 3, y igual a x mais 3, isso também pode ser visto como uma função, e o gráfico é uma reta no sistema cartesiano, e vai interceptar o sistema cartesiano em menos 3. Essa reta vai interceptar o sistema cartesiano em menos 1. Essa reta vai interceptar o sistema cartesiano em 0. Então, daí porque vocês estão vendo na linha vermelha, que é o estudo do sinal de x, na linha rosa, o estudo do sinal de x mais 1, na linha azul, o estudo do sinal de x mais 3. Aqui para x, 0, porque é o número que anula x. E porque tem esse tracejado, Aaron, que você colocou aqui, isso vai estar... Eu estou tentando interpretar para vocês, dizer a vocês, que o gráfico desse x é uma reta que corta o 0, e essa reta está inclinada para a direita, tá? Porque, veja, aqui o coeficiente de x é 1, aqui o coeficiente também é 1, aqui também é 1. Essa reta está inclinada para a direita, cortando o 0. Essa reta está inclinada para a direita, cortando menos 1. Essa reta está inclinada para a direita, cortando menos 3. Não fui muito criativo nesse exercício, eu deveria ter colocado outra, mas enfim, é o que a gente tem no momento. Esses sinais, Aaron, que estão aparecendo aqui, são sinais dos números de R que aparecem na reta? Não, gente. Por que eu estou falando assim, falei 2 vezes não? Porque durante o tempo inteiro é a pergunta que me vem. As pessoas, elas colocam os sinais aqui no estudo de sinal, pensando que tem a ver com os números que estão aqui na linha, por exemplo, nesse caso na linha vermelha. Não é. Os sinais que aparecem aqui têm a ver com a posição do gráfico dessa função em relação ao eixo horizontal. Então, nesse lado direito, digamos aqui, ó, do 0, o gráfico está acima do eixo, portanto, o sinal é positivo. Tá? Nesse lado do 0, o gráfico aqui dessa função está abaixo do eixo, então o sinal é negativo. Então, toda a esquerda aqui do 0, esse sinal vai ser negativo. Tá? À direita do 0, nesse estudo, todo sinal dessa expressão, dessa função, vai ser positivo. E no x mais 1? X mais 1, o ponto de referência é a raiz menos 1. O gráfico também é uma reta inclinada para a direita. Então, à direita do número menos 1, o gráfico aqui está acima do eixo. Então, temperatura positiva, o sinal é positivo. Tá? Aqui na linha rosa que eu estou. No lado esquerdo de menos 1, o gráfico está abaixo do eixo, portanto, sinal negativo. Tá? X mais 3. A raiz é menos 3. O gráfico é uma reta inclinada para a direita, então, que vai cortar aí menos 3. Portanto, a direita de menos 3, gráfico acima do eixo. Então, sinal, todos os sinais aqui para menos 3, para essa expressão, positivo. À esquerda de menos 3, o gráfico está abaixo do eixo, temperatura negativa, portanto, sinal negativo. Ok? Não nos interessa nesse exercício estudar o sinal como resposta, os sinais dessas expressões é separado. Nos interessa saber o produto desses sinais, tá? O estudo desses sinais. Então, o produto, ou seja, a multiplicação aqui, ó, né? Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Menos vezes menos é mais vezes mais é mais. Menos vezes mais é menos vezes mais é menos. Mais vezes mais é mais vezes mais é mais. As pessoas usam a linguagem menos com menos. Você pode usar se você quiser, mas você não vai encontrar isso em nenhum livro. Então, por isso que eu estou lendo a operação, tá, gente? Também nos ajuda mentalmente, quando a gente vai estudar mais à frente, a gente lê a operação. E nos ajuda quando a gente está lendo um material também, né? Mais formal. Muito bem. Os sinais que nós obtivemos para esse produto aqui, ó,
Sinal negativo, sinal positivo, negativo, positivo, ok. Mas para quais valores de x? Essas retas representam os valores de x, a reta real, para cada uma dessas expressões. Então, o que isso aqui significa? Significa que, para todo x menor que menos 3, por que está abertinho aqui? Se os pontinhos estão fechados, é outra pergunta. Porque aqui está aberto, gente. Aqui é maior. Se fosse menor, também era aberto, todos os sinais aqui. Tem outro motivo também, tá? A gente vai ver no outro exemplo. Então, para todo x menor que menos 3, o sinal desse produto é negativo. Então, para todo x entre menos 3 e menos 1, o sinal desse produto é positivo. Então, esse produto é maior do que 0. Para todo x entre menos 1 e 0, o sinal desse produto é negativo. Para todo x maior que 0, o sinal desse produto é positivo. Veja, a inequação quer um sinal positivo desse produto. Por isso que eu pintei de preto aqui, ó, esse intervalo e este intervalo. Tá? Então, lendo nesse esquema, eu demorei um pouco mais aqui, porque isso vai aparecer em outras situações, tá? Dessa revisão, então eu estou ficando um pouquinho mais de tempo aqui. Lendo esse esquema, na linha final, eu consigo ler a solução dessa inequação. Tá? Então, não quer que o produto seja positivo? Sim, então eu vou pegar os intervalos do produto que saíram positivos. Então, a solução dessa inequação é todo x entre menos 3 e menos 1 aberto, tá? Você quer que seja aberto aqui, que seja positivo, unido, né? Aí é a união a todo x maior que 0. Tá? Então, você pode escrever desse modo, a solução. Agora, eu tenho que escrever assim quando eu estou fazendo exercício? Não necessariamente, mas é bom que você procure se acostumar a fazer exercício assim, porque você vai fazer uma prova eletrônica, né, no computador, então as coisas estarão escritas na maior parte das vezes. Então, é interessante que você já vá se acostumando a ver as coisas escritas, ou se tem outra maneira de escrever, se tem uma única forma de descrever aquilo ali, de denotar aquilo ali, tá? Então, o conjunto de solução dessa inequação, ele pode ser escrito desse modo: todo x é real, tal que esse x está entre menos 3 e menos 1, ou que é a partícula que significa união, chamar a atenção, tá? X maior do que 0, tá? De modo mais simples, mais sintético, mais sintetizado, a gente pode representar a união desses dois intervalos aqui, ó. Um intervalo aberto entre menos 3 e menos 1, unido ao aberto em 0, e infinito sempre aberto, tá? Infinito sempre aberto. É a representação do intervalo dessas respostas aqui em x, ok? Vamos ao próximo. Veja, aqui a gente tem uma outra, isso aqui também é um exercício da apostila de vocês, ou da lista de vocês, tá? Qual é o objetivo? Lembrando a vocês, o objetivo é, no membro esquerdo, eu devo escrever uma expressão na forma de produto e ou quociente, tá? No membro direito tem que ficar o 0. Então, em inequações, esse pensamento é o pensamento sintético, é a abordagem que a gente tem inicial. Tá, chamando a atenção, uma coisa que é diferente do exemplo anterior, o exemplo anterior não tem denominador, esse tem. Veja, denominadores não pode ser nulo, então isso aqui é importante, é o início, deve ser o início do seu estudo quando você encontra uma inequação que tem denominador algébrico. Tá? Então, x tem que ser diferente de 5 meios e tem que ser diferente de menos 3. Tá? Para que alguma resposta dessa inequação seja válida. Então, seguindo aquela estratégia de colocar toda a expressão algébrica no membro esquerdo aqui e sintetizando esse membro esquerdo na forma de produto quocientes. Tá? Se você resolver todos esses produtos aqui, simplificar, vai acontecer isso. Então, nos livros do ensino médio, vocês vão encontrar essa parte do cálculo como inequação produto, foi aquela que a gente viu,
Essa daqui é a inequação quociente, porque a gente tem denominadores envolvidos aqui. Uma inequação quociente. O livro do Fundamentos Matemáticas, Gelsiese, ele usa esse nome. Tem nas metas também esqueci o nome, Antônio Machado. São livros que são séries, né? São livros muito conhecidos, tradicionais de ensino médio. Eles dão esse nome para esse tipo de coisa. Inequação produto. Da mesma forma, pessoal, nós temos agora aqui, ó, 3 fatores, são todos lineares, que a gente vai estudar o sinal de cada um deles em particular para obter o sinal, né, negativo ou zero desse produto, desse quociente. Muito bem, 5x mais 4 está aqui o estudo. Lembre-se, a equação, a função, se a gente pensar como função, 5x mais 4 é uma função linear, o gráfico é uma reta, também inclinada para a direita, porque o coeficiente aqui angular é positivo. Tá? E a raiz, o número que elimina essa expressão aqui é menos 4/5. Então, gráfico acima do eixo, sinal positivo. Gráfico abaixo do eixo, sinal negativo. Mesma coisa, reta, inclinada para a direita, porque o coeficiente aqui é 2. Qual é a raiz? Qual é o número que elimina, que torna zero, né? Essa expressão, 5/2. Então, gráfico à direita, acima do eixo, positivo. Gráfico à esquerda, abaixo do eixo, negativo. Também é uma reta, vocês devem estar cansados, né, de ver tanta reta, mas foi o que eu consegui fazer no tempo que eu tinha. A raiz vai ser menos 3, reta inclinada para a direita, gráfico acima do eixo, tudo positivo. Gráfico abaixo do eixo, negativo. Então, qual é o resultado que nós queremos? Nós queremos essa divisão aqui, né? Tem um produto e uma divisão. Então, você pode fazer na ordem que você quiser, né? Ou menos vezes menos, ou menos dividido por menos, né? Vai dar mais, vezes menos, isso vai dar menos. Menos dividido por menos vai dar mais, vezes mais vai dar mais. Menos, mais dividido por menos vai dar menos, vezes mais vai dar menos. Mais vezes, mais dividido por mais vai dar mais, vezes mais é mais. Então, esse aqui é o estudo do sinal dessa expressão, que é quociente. Veja, eu coloquei aqui no estudo, sem pensar muito, eu sempre coloco fechadinho. Mas por que eu coloquei aberto aqui? Você disse que a justificativa no exemplo anterior era porque não tinha igualdade. E por que aqui você colocou aberto do mesmo jeito? Tá? Veja que... Aqui, ó, eu não falei isso, eu esqueci de falar isso para vocês. Não falei. X tem que ser diferente de menos 5/2, isso tem que ser levado em conta nessa resposta final, tá? Então, por isso que 5/2 ficou aberto aqui. E x tem que ser diferente de menos 3. Por isso que menos 3 ficou aberto aqui. Tá? Então, x não pode assumir esses valores. Tá? Esse sinal aqui tem igualdade. Então, a menos dessas exceções... os outros resultados podem ficar fechados, como é menos 4/5, por exemplo, porque aqui tem o igual. Tá? Se aqui fosse maior apenas, ou menor apenas, aí aqui ficava aberto também. Se aqui fosse maior apenas, aqui também ficava aberto. Tá? Todos ficariam abertos, na verdade. Então, nós teremos os sinais negativos ou zero, tá? Então, é aqui que está esse resultado e também esse intervalo. A gente pode escrever desse modo, né? X maior que menos 3, ou que é a união desses dois intervalos. X está entre menos 4/5, pode assumir o valor menos 4/5, e é menor que 5/2. E a gente pode escrever nessa forma aqui de intervalo. Tá? Mais um exemplo. Eu coloquei esse exemplo aqui porque... não tem reta, eu consegui. Esse é um exemplo também da lista de vocês. Já está na forma aqui, tá, gente, de inequação quociente. Se a gente tentar escrever isso aqui na forma de produto, não vai conseguir, porque não tem raízes reais esse polinômio aqui no numerador. Então, ele já está irredutível.
Então, nós vamos ter que estudar essa expressão, como ela se apresenta. Lembrando também que o denominador não pode ser 0, então x tem que ser diferente de 3, tá? Vamos estudar o sinal desse polinômio quadrático e desse linear. Lembrando, como é que eu estudo o sinal disso, cara? Lembre-se, o gráfico, pensa assim, se essa expressão fosse uma função quadrática, o gráfico seria uma parábola voltada para cima, porque o coeficiente aqui da frente é 1, do x² é 1. Então, é uma parábola voltada para cima. Mas é não porque você botou o desenho sem tocar o eixo, sem intersectar o eixo, porque eu já vi que não tem raízes. Então, não vai intersectar o eixo horizontal, ok? Então, o gráfico dessa expressão aqui é uma parábola voltada para cima que não toca o eixo. O que significa, então? Que esse menos 3 está como referência, mas por causa do próximo, tá? Significa que o estudo do sinal dessa expressão aqui, eu posso usar esse gráfico aqui, então ele está todo acima do eixo, portanto, para todo valor de x aqui, o sinal dessa expressão é sempre positivo. Porque gráfico acima do eixo, tá? Reta. Essa reta ela está inclinada para a direita, porque esse coeficiente é positivo, e vai intersectar aqui o eixo horizontal no número 3, que é a raiz. Tá? Eu deveria ter colocado fechado e aqui aberto, para chamar atenção, mas eu já sabia que o número 3 não entrava na conta, então eu já coloquei aqui aberto. Tá? É uma opção de quando você faz o estudo também. Então, gráfico acima do eixo positivo, gráfico abaixo do eixo horizontal negativo. Eu quero a divisão dessas duas expressões. Então, mais dividido por menos dá menos e mais dividido por mais dá mais. O que a inequação original está pedindo é um intervalo negativo ou zero. Portanto, é esse intervalo aqui de menos infinito até o número 3 aberto, porque não pode assumir o número 3. E pode ser interpretado desse modo também o conjunto de solução. Bom, pessoal, eu prometi dar meia hora, mas vamos fazer assim, vamos fechar isso e vamos até o fim, não falta muito, tá? Isso aqui é da lista de revisão e a gente pode terminar um pouco antes, eu fico disponível para vocês perguntarem até o fim da aula, tá? Isso aqui é esse exercício da lista de vocês, de inequações. Com aqueles exemplos vocês conseguem fazer, todos esses aqui. Tá? Uma outra seção sobre números reais é módulo, é o valor absoluto ou módulo de um número real. Veja, o módulo ele é escrito desse modo. Ele é o próprio x, se esse valor de x é maior ou igual a zero. E ele é menos x se esse valor de x for negativo. Lembre-se, se x for negativo, quando você multiplica por menos, ele fica positivo. O que significa? Que o resultado de um módulo é sempre positivo ou zero. Tá? Tem outras duas formas da gente definir módulo. O módulo de x pode ser escrito como raiz quadrada do quadrado. A gente já tinha visto isso lá atrás. E também pode ser escrito desse modo. É o máximo valor entre menos x e x. Essa expressão não é muito usada, principalmente para resolver exercício, porque é difícil da gente conseguir utilizar essa forma de fazer as coisas. Essa aparece de vez em quando, mas essa mais. Tá? As propriedades do módulo, que é importante saber. O módulo de um número é zero, somente se esse número é zero. Tá? Existe algum número que tem módulo zero? Apenas o zero, não existe outro. Se não for zero, o módulo de um número é sempre positivo. Tá? Essas duas desigualdades aqui, elas são muito utilizadas, essas duas propriedades, para a gente resolver inequações envolvendo módulo, inequações modulares. Tá? Essas outras desigualdades que estão aqui, essa principalmente, e essa última, M8, elas podem aparecer algumas vezes lá em limite, não com muita frequência, mas aparece quando a gente estuda limite, mas do limite formal.
tá? Mas o restante das propriedades, elas aparecem comumente em diversos tipos de conteúdo, não apenas em limite. Então, a lista de vocês tem alguns exercícios envolvendo equações modulares e inequações modulares. Então, vamos ver alguns exemplos. Equação modular, eu tenho aqui dois módulos iguais, é comum esse tipo, e a pessoa, muitos estudantes me perguntam assim, então eu vou, entre aspas, eu vou abrir esse módulo aqui em duas expressões, abrir esse em duas expressões e fazer 4 possibilidades? Não, gente, não necessariamente. Essa propriedade de módulo aqui, ó, que a gente tem, ela pode ser sintetizada desse modo. Eu não coloquei aqui como propriedade, porque ela é imediata, usando essa M1. Tá? Se você tem um módulo de A igual a módulo de B, isso acontece se somente se A é igual a B ou A é menos B. Então, não precisa você pegar aqui dois sinais, porque a definição aqui em cima, né, está abrindo em duas partes, com sinal com mais aqui e o sinal menos. Então, eu vou expandir esse em dois sinais, esse também em 2 sinais? Não. Tá? Basta ter as duas comparações. A igual a B, ou, que é união, aqui também, o ou tem esse significado, tá? A é menos B. Então, esse 5x menos 4 está no lugar desse A, ou esse 2 menos x está no lugar do B. Isso aqui acontece, essa igualdade acontece se somente se essa expressão é igual à segunda, do jeito que ela está, do jeito que elas estão, ou essa primeira expressão é igual a menos a segunda. Veja que tem que ter parênteses, porque como você tem uma expressão, não é um único termo, então, necessário parênteses para multiplicar pelo menos, tá? 2 equações você tem que resolver, e não 4. Resolvendo essa equação, você vai achar x igual a 1. Resolvendo essa equação, você vai encontrar x igual a meio. Seria bom se vocês me ajudassem depois a conferir essas contas, tá, gente? Eu fiz essas coisas uma vez só. Eu posso ter errado números aí, sinais, tá? Um outro tipo de equação modular, e esse é o tipo mais comum, é o que as pessoas têm mais dificuldade, é quando ela tem módulos envolvidos com outros termos que não estão no módulo, não é diferente daquela primeira. Você não tem uma igualdade de módulos aqui, você tem um módulo no primeiro membro e um outro envolvendo a variável no segundo membro. Veja, módulo do produto é produto dos módulos, tá? Então, esse número 4, ele pode ficar aqui fora. Então, essa expressão ela pode ser escrita desse modo. Tá? Aqui, nesse caso, você deveria realmente aí abrir em 4 expressões, porque esse x, a gente viu a definição, abre em 2 expressões. Esse módulo aqui, ele também abriria em 2 expressões. Tá? Então, nós teríamos uma combinação de 4 expressões diferentes para resolver, 4 equações diferentes para resolver. Essas 4 equações diferentes, gente, nós podemos sintetizar nesse diagrama aqui, ó, nesse esqueminha aqui que eu montei para vocês. Vocês vão ver que se vocês usarem isso em qualquer tipo de equação que aparece 2 módulos envolvendo outro número aqui, vai ser muito simples, vai tirar muita dúvida, né? Quando a gente consegue usar um esquema desse para interpretar as equações envolvendo módulo. E inequações também. Tá, o que quer dizer isso aqui, ó? Esse módulo aqui, veja que a raiz do módulo dessa expressão aqui é 0. Tá? E usando a definição anterior, se x é maior do que 0, o módulo devolve x. Tá? Se x é menor do que 0, o módulo devolve menos x. Vamos fazer a mesma coisa para essa expressão. Mas veja, o ponto de referência aqui não é mais o número 0, porque esse ponto de referência que eu coloquei é a raiz dessa expressão, é o número que anula esse módulo. Tá? E o número que vai anular esse módulo é menos 5/3. Então, o que é que significa? A direita de menos 5/3 vai manter essa expressão. Né? É isso que o módulo quer dizer. A direita de menos 5/3 vai manter essa expressão. A esquerda de menos 5/3 vai ser menos essa expressão. Aí eu já coloquei o sinal multiplicado nos dois. Ó. Menos essa expressão
teria que ter o menos, parênteses, né? Então, ia ficar nas duas expressões. Então, esse esqueminha aqui, ele vai me ajudar a resolver a equação. Por quê? E a dividir a equação apenas em 3 partes, tá? Que tudo vai depender desses valores de x aqui, aqui e aqui, tá? Então, nós vamos ter, substituindo aqui, ó, para x abaixo de menos 5/3, para todo x menor que menos 5/3, no lugar desse módulo é menos x e no lugar desse é menos 3x menos 5. Então, eu peguei a equação, ó, e substituí por isso. Essa equação é esta para todo x abaixo de menos 5/3. Quando você resolve essa equação, encontra x igual a 11. Não vai verificar isso aqui. 11 não é menor, né? Que menos 5/3. Ok. Aqui nesse intervalo, entre menos 5/3 e 0, entre menos 5/3 e 0, esse módulo aqui vale 3x mais 5. E esse módulo aqui, x, né, vale menos x. Então, onde ele estiver, eu vou substituir. E aí, resolvendo, a gente encontra x igual a 1/9, que também não verifica essa desigualdade. Tá? Então, para x acima de 0, para x maior ou igual a 0, desculpe, tá? Esse módulo vale x e 3x mais 5 vale 3x mais 5. Então, substituindo, né, de volta aqui, a gente encontra essa equação e encontramos x igual a menos 1. O que é que significa? Menos 1 não verifica também essa desigualdade, essa condição. Então, nenhuma das 3 possibilidades, os resultados que nós obtivemos, verificou as condições de desigualdade aqui. Então, isso significa que o conjunto verdade é o conjunto vazio, que não tem solução em R essa equação, ok? Um outro tipo de equação modular que vocês têm é esse tipo aqui, ó, que vem com a raiz quadrada do quadrado. Por que eu coloquei isso aqui? É porque vem a raiz quadrada do quadrado e a gente lembrar que isso é módulo? Não, é porque esse termo aqui, ele é igual ao que está aqui fora, tá? E é um tipo especial de equação modular. Então, não tem problema, raiz quadrada dessa expressão ao quadrado, isso é módulo, só que o que acontece é que esse resultado é igual a esse. Então, você poderia... Como é que pode isso? Tá, mas não tem problema, gente. Vocês vão ver que é bem simples, ó. Ok. Para essa expressão positiva, seja maior ou igual a 0, positivo ou 0, tá? Esse módulo, o resultado é ele mesmo. Então, é isso aqui, ó. Essa igualdade ela é verdadeira para qualquer valor de x, tá? Em particular, como aqui tem módulo, ela é verdadeira para x maior ou igual a menos meio, né? Resolvendo isso aqui, para x maior ou igual a menos meio. Então, todo x maior ou igual a menos meio dessa equação aqui resolve esse problema, verifica essa igualdade. Ok? A segunda hipótese é quando essa expressão é negativa, né? 2x mais 4x menor que 0. Aí o módulo vai colocar menos na frente, né? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos encontrar x igual a menos meio. Mas x igual a menos meio não verifica essa desigualdade, que é x menor que menos meio. Tá? Então, isso não é possível. Então, qual é a solução para esse tipo de equação? É todo x maior ou igual a menos meio. E por que eu coloquei aqui? Porque boa parte dos estudantes eles me perguntam como é que pode uma equação ter solução como se fosse uma inequação. Não, gente, quer dizer que essa equação tem infinitos resultados, tem infinitos soluções. Tá? Então, se tem infinitos números reais que são descritos desse modo, então essa solução vai ficar na forma de intervalo. Tá? Então, chamando aqui a atenção, é nítido, porque as pessoas têm dúvida disso também. Tá? Então, a solução aqui é todo x maior ou igual a menos meio. Vocês têm mais 3 exemplos lá ó, na lista, ó, que isso aqui faz parte da lista de vocês. Lá eu coloquei aqui, até já para vocês facilitar vocês irem afora. E na equação modular, aí nós vamos usar aquelas propriedades, aquelas duas propriedades que eu falei para vocês de desigualdade. Ó. Quando a gente tem um módulo menor ou menor ou igual a um número, isso se distribui em duas inequações.
essa expressão do módulo vai ficar aqui intermediária, e aqui menos 2 mais 2. Então, são duas inequações. Mas, quando a gente tem inequações desse modo, a gente pode trabalhar com os números que estão à direita, no centro e à esquerda. Tá? Se nós somarmos esse mais 1, né, tanto à esquerda, quanto no centro, quanto à direita, aqui no centro vai ficar menos 1 mais 1, vai dar 0, então vai sobrar só o x. E aqui menos 2 mais 1 à esquerda e 2 mais 1 na direita. Isso é x entre menos 1 e 1. E a solução, portanto, é x entre menos 1 e 3, perdão, que na forma de intervalo pode ser escrito desse modo. E se eu tenho maior ou igual, Aaron, aí se distribui também em duas inequações, só que não mais sintéticas desse modo. Tá? Aqui vai ser uma união de duas inequações ou de dois intervalos. O que vai acontecer? Esse termo ele vai ser menor ou igual a menos 6, né? Vai estar fora, abaixo do menos 6, e esse termo ele vai ser maior ou igual ao 6, ou seja, ele vai ser maior do que 6. Tá? Então, menor que menos 6, maior que 6. Está nos extremos. Né? Resolvendo essa inequação, nós temos esse resultado. Resolvendo essa inequação, nós temos esse resultado. Então, a solução pode ser escrita desse modo. E na forma de intervalo, a gente pode descrever dessa maneira. Tá? Aí, eu tenho uma inequação desse tipo aqui, aí o que eu faço? Lembre-se, está no denominador, primeira coisa, diferente de zero, então x tem que ser diferente de 3 meios. Tá? A gente pode reorganizar essa inequação desse modo aqui. Então, essa inequação no exemplo 3, ela resolve do mesmo modo que o exemplo 1. Tá? Porque aqui veio menor ou igual, e aqui a gente tem menor que um número. Portanto, esse termo aqui vai ficar no centro, menos 1/5, mais 1/5. Resolvendo, a gente vai ter x entre esses dois números aqui. Lembrando que x não pode ser 3 meios, tá? Esse intervalo aqui, 3 meios está aqui nesse intervalo, porque isso vai dar 1,4, isso dá 1,6, e 3 meios dá 1,5. Então, a solução é esse intervalo menos o 3 meios. Tá? Então, esse intervalo menos 3 meios está aqui. Esse tipo de inequação é o mais, digamos assim, o mais geral que a gente pode ter, e aqui a gente vai usar esse esquema também para organizar a inequação, tá? Do mesmo jeito que a gente fez quando apareceu dois módulos numa equação. Eu coloquei duas apresentações a mais aqui para vocês verem, né? Se eu separar, vai ficar 4 expressões, então eu vou combinar essas 4 expressões. Então, você pode colocar nesse sistema, o mesmo sistema lá de equação. O número que anula essa expressão aqui é o número 1. O módulo à direita vai nos dar o mesmo, veja, a direita do 1, né, nos deu x menos 1, e a esquerda do 1 nos deu 1 menos x. Tá? 2x menos 1, o número que vai anular é meio, e veja, acima do meio, isso vai devolver 2x menos 1, 2x menos 1. E abaixo do meio, 1 menos 2x. Tá? Eu coloquei aqui porque você tem essa opção também. A gente poderia ter feito essa análise partindo direto desse esqueminha. Só que essa expressão aqui, a gente segue o mesmo esquema que seguimos para a inequação produto e equação produto. Você deve ter uma expressão apenas no membro esquerdo, a desigualdade e o zero no membro direito. Tá? Então, fazendo esse módulo menos esse, né, essa expressão menos essa, nesse intervalo, essa expressão menos essa, vai dar isso nesse intervalo, essa expressão menos essa, nesse intervalo. Então, os intervalos vão trabalhar com essas expressões para resolver a inequação. Então, para x abaixo de meio, a gente tem apenas essa expressão aqui. Então, x maior do que zero. Então, esse é o intervalo, interseção, esse intervalo. Tá? Então, nós vamos ter essa solução S1. Para x entre meio e 1, a gente vai ter esse resultado, x menor que 2/3, e isso nos dá um intervalo, esse resultado também nos dá um intervalo, nós vamos ter uma solução S2.
Para x acima de 1, nós vamos ter menos x maior que zero, que é x menor do que zero. Então, esse intervalo e esse, a interseção é escrito desse modo, vai ser vazio, né? Esse intervalo inter, esse aqui é vazio. E a solução da inequação, daquela geral, ela é a união dessas soluções parciais, entre aspas, tá? S1, S2 unida a S3, que vai nos dar isso aqui, que é apenas esse intervalo, ok? E esse aqui é da lista de vocês. Vocês têm na lista também sistemas de equações lineares. Eu não completei aqui, chegou a hora da aula, eu não tinha acabado. Eu vou completar isso aqui e vou mandar para vocês, tá? Sistemas lineares de ordem 2 e ordem 3. Também eu já extrapolei o tempo aqui. Agradeço a vocês. Quase em cima da hora, já está perto da outra aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, temos aí 3 minutinhos aí. Eu vou mandar para vocês esse material. Deixa eu só completar ali aquela parte de sistemas lineares e mando para vocês, ok? E vou ver também lá as listas que estão com os professores, o que é que já está postado lá, para eu postar também, que aí vocês, quer dizer, enviar para vocês via e-mail. Dúvida, gente? Temos 2 minutinhos aí para... Professor? Oi. Nós já podemos solicitar o apoio pedagógico aos monitores? Monitoria? Isso. Uma colega sua aqui da turma falou que sim, que já tem os horários lá e tem uma senha para poder acessar. Deixa eu ver. Sou eu, Adriano, Daniela. Depois você me manda mensagem lá no grupo. Isso, ou no privado. Me manda também, então. Isso. Tá bom. Tá no AVA, não é isso, Daniela? Sim, professor, mas eu vou procurar aqui no meu celular a senha que me deram para entrar. Aí eu mando para eles. Muito obrigado, muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Um ótimo final de semana. Tá? E segunda-feira a gente se encontra. Eu vou mandar esse material para o pessoal que eu tenho e-mail e eles passam para vocês. Muito obrigado, um grande dia, tá? Obrigada, professor. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, Tchau. Bom dia. Valeu, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Obrigada, professor.